Você é um profissional liberal que sente que está trabalhando, executando bem as suas funções, porém não está sendo recompensado financeiramente da forma que deveria ser? Se você se sente assim, você quer saber qual é o segredo para você deixar de ser apenas um prestador de serviço e se tornar um empresário, um dono de um negócio que seja atrativo para o seu cliente? Se sim, então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como isso é possível. Esse é mais um episódio da série Negócio Descomplicado. O objetivo nosso aqui é descomplicar alguns assuntos do mundo de negócios para que você tenha condições de empreender cada vez mais com mais segurança e que você possa ter o seu negócio de sucesso. Eu sou Getúlio Vargas e o tema de hoje é prestador de serviço ou empresário? Já vou adiantando que quem permanecer comigo até o final do vídeo vai saber como acessar um material interessante sobre esse assunto. Bom, então vamos ao tema de hoje e eu vou colocar aqui alguns slides para a gente poder nos direcionar e também ajudar você a entender esse tema tão importante. Como profissional, né, se você é um bom profissional, você possivelmente se dedica muito ao que você faz, né? Você também procura oferecer o melhor serviço, né, para o seu cliente e, como resultado, você quer ser reconhecido então pela qualidade do serviço que você está prestando, mas também e talvez principalmente financeiramente, né, uma recompensa financeira por aquilo que você está fazendo. Ninguém quer trabalhar exaustivamente, se dedicar a um serviço, né, que está fazendo, sem ser reconhecido, principalmente no quesito financeiro, né? Mas por que alguns prestadores de serviço são tão bem remunerados e outros que executam basicamente o mesmo serviço não são tão bem remunerados assim? Onde está o ponto que um pode ser tão remunerado e o outro não? Então, o conteúdo que a gente vai falar aqui sobre esse tema começa falando sobre o prestador de serviço, né, a diferença entre um prestador de serviço e um empresário, aqueles limitadores que fazem você deixar de ter aquele lucro e aquele faturamento que você tanto queria ter e que seria também a recompensa adequada pelo trabalho que você está tendo. Também a gente vai falar sobre as vantagens, né, que o empresário tem sobre o prestador de serviço. E aí, se o empresário tem vantagens sobre o prestador de serviço, como eu posso me tornar um empresário, deixando então de ser apenas um prestador de serviço e me tornar um empresário, dono de um negócio que seja um negócio atrativo para o meu cliente? Pensando então em prestação de serviço, a gente tem basicamente três categorias, né, de prestadores de serviço. A primeira categoria são as empresas, né, prestadoras de serviço, que são aquelas empresas que têm funcionários, elas têm toda uma equipe, uma estrutura para prestar o serviço, né? E não necessariamente o dono da empresa presta o serviço, né? Se for uma empresa maior, ela tem funcionários que vão executar o serviço sob a supervisão do dono do negócio. A outra categoria, então, de prestador de serviço são os profissionais liberais, né? Os profissionais liberais, eles são aqueles que trabalham por conta própria, eles têm uma formação universitária ou técnica, ele tem que ter alguma formação nesse sentido. Ele aí então vai precisar de um registro num conselho profissional, por exemplo, advogado com OAB ou um médico no conselho de medicina. E aí nessa categoria de profissionais, né, profissionais liberais, a gente vai ter aí os contadores, jornalistas, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, personal trainer, advogados, arquiteto e por aí vai. A outra categoria a gente chama de autônomo, né? Ele é um pouco parecido com o profissional liberal, porque ele também trabalha por conta própria, mas a diferença do profissional liberal para o autônomo é que o autônomo ele não vai precisar de uma formação específica, né? Ele não precisa ter curso superior ou uma formação técnica, né, para atuar. Ele não vai precisar de um registro num conselho de classe, né? E aí, como exemplo, né, a gente vai ter o pintor, o eletricista, encanador, marceneiro e todas essas profissões em que pode ser executadas sem necessariamente ter uma formação acadêmica específica. Então, hoje eu queria focar especificamente nesse profissional, né, o profissional liberal. Se você é um advogado, um arquiteto, dentista, psicólogo, personal trainer, o que for, é para você que eu quero falar hoje.
Normalmente, esses profissionais, eles trabalham muito, né? Eles têm que, como eles trabalham sozinhos, né? Basicamente sozinhos, executando aquela profissão, eles precisam usar bem, né, as suas horas de trabalho e ser melhor remunerados, né? Normalmente, esses profissionais trabalham também por uma vocação, né? Quando a gente pensa num médico, por exemplo, além de uma profissão, ele tem que ter um pouco de vocação para aquilo ali, né? Ele vai encarar muitos desafios que, se não for aquilo que ele tem vocação, que ele tem desejo de fazer, certamente ele não vai conseguir encarar os desafios que a profissão demanda, né? O fato de você estar fazendo aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem vocação para fazer, já é uma recompensa pelo seu trabalho. Mas essa recompensa, ela não pode parar por aí, né? Ela tem que também envolver a questão financeira também. Se você trabalha exaustivamente e não é bem remunerado pelo que você faz, o que vai acontecer? Você vai se sentir insatisfeito e você vai acabar desanimando ou até mesmo desistindo da sua profissão, né? E isso é muito ruim quando isso acontece. Mas o que impede esses profissionais de serem remunerados adequadamente, né, da forma que eles gostariam de ser? Então, a gente tem aqui o que a gente está chamando de limitadores, e eu quero elencar aqui dois principais limitadores de receita e de lucro. Esses limitadores, como o nome já diz, vão limitar, né, a receita, né, o volume de receita, né, de resultado financeiro que você pode obter. O primeiro limitador que eu queria elencar aqui são as horas de trabalho, né? Como eu já comecei a falar, se você pensar, o profissional ele está trabalhando, ele tem uma quantidade de horas disponíveis de trabalho, né? O dia é feito de 24 horas e você não trabalha 24 horas por dia. Você tem aí 8 ou 9 horas por dia que vão ser então o seu limitador de execução de serviço, né? Você só pode executar serviço dentro desse período, né? Quantos clientes você vai poder atender nesse número de horas específicas, né, durante o dia? Isso então limita o quanto de receita você vai ter no final de um período, né, no final do mês, por exemplo. Por mais que você seja eficiente, né, que você use bem as suas horas, sempre vai ter esse limitador, né, de 8 ou 9 horas por dia, talvez, né? E você nunca vai poder exceder muito isso, porque vai ser humanamente impraticável. Então, se você é um prestador de serviço, você precisa dessas horas de trabalho. E se suas horas são limitadas, então a sua capacidade de gerar receita, né, de gerar faturamento, também fica limitado. E é interessante pensar que a gente está falando aqui 8 ou 9 horas por dia, mas nem todas essas horas elas podem ser usadas para gerar receita, né? Se a gente pensar, por exemplo, num nutricionista, a consulta, ele vai fazer uma consulta e ali essa consulta ele vai ser remunerado, o cliente vai pagar por aquela consulta, né? O paciente dele. Mas o trabalho dele não fica somente naquela consulta. Depois da consulta, né, que ele levantou aqueles dados do paciente, ele vai ter que saber estudar o caso daquele paciente, ele vai ter que preparar cardápio para aquele paciente, ele vai ter que estudar também para se atualizar, porque o nutricionista, né, qualquer profissional, precisa estar sempre se atualizando, né, isso leva tempo, né, gasta horas. E ele também tem que fazer atividades administrativas, né, pro negócio dele. Então, tudo isso vai comendo, né, aquelas horas úteis que você tem que seriam utilizadas para gerar receita. Então, para a gente descobrir quanto eu tenho de potencial de geração de receita, no caso do nutricionista, não basta você pegar as 8 horas que eles têm disponível e multiplicar pelo valor da consulta, porque ele não vai usar aquelas 8 horas somente fazendo consultas, né? Ele precisa de tempo para executar outras atividades que não vão gerar receita para ele. Mesmo que a gente considerasse aqui, hipoteticamente, que você pode utilizar as 8 horas para gerar receita, né? Como no caso do nutricionista, que eu dei o exemplo aqui, se ele usasse as 8 horas para fazer somente consulta e não tivesse mais nada para nenhuma outra atividade para executar, mesmo assim você tem um limitador, que são essas 8 horas de trabalho.
O outro limitador também de receita é o preço praticado pelos concorrentes. Se você é um prestador de serviço e somente um prestador de serviço, você cai naquela categoria que a gente costuma falar, que é uma categoria comum, que é a categoria de commodity. O que é uma commodity, né? Por definição, se você olhar aqui essa definição aqui, onde eu sublinhei aqui de vermelho, a commodity é um produto básico que não se difere de outros produtos da mesma origem, né? Então, quando você pensa, por exemplo, num arquiteto que oferece o serviço de elaboração de planta arquitetônica para aprovação na prefeitura. É um serviço bastante específico, mas é uma commodity. Por que a gente considera commodity? Porque é um serviço que todo arquiteto vai saber fazer. Quando o cliente vê uma oferta de serviço, né, desse tipo de serviço, né, planta arquitetônica para aprovação da prefeitura, o que ele vai pensar? Eu vou escolher o arquiteto que ofereça esse mesmo serviço, porque tem vários, mas que seja mais barato. Desde que ele ofereça um bom serviço, eu vou escolher aquele que seja mais barato. Então, acaba que o cliente vai sempre te comparar com o seu colega prestador de serviço também. E aí, quando há essa comparação, né, o cliente te comparando com o seu colega, naturalmente o cliente vai te olhar exatamente como ele olha o seu concorrente, né, o seu colega de trabalho. Se vocês dois oferecem um bom serviço, ele vai olhar e vai dizer: por que eu vou pagar mais para ter o mesmo serviço? Eu vou escolher então o que oferece o menor valor, né, por aquele serviço. Logo, esse valor menor vai ser a base, né, vai ser o limitador. Né? Ele vai acabar que os outros profissionais que oferecem o mesmo serviço vão ter que se balizar por aquele valor menor para oferecer o serviço dele. Outro exemplo, se você pensar num personal trainer. Se você é um personal trainer que oferece o serviço, eu faço série de musculação, preparo uma série de musculação para você e te acompanho lá na academia, te auxiliando na hora de usar os aparelhos e fazendo a contagem da série, né, para você. Esse é um serviço que qualquer personal trainer oferece. Então, por que eu vou pagar mais para um se o outro me oferece esse mesmo serviço e me cobra mais barato? Aí você pode dizer: mas eu sou um pouco mais animado, eu vou te motivar a fazer o exercício. Ok, isso é interessante, mas se eu quero só uma série e alguém para ficar lá me orientando, será que eu vou dar valor para essa questão de você ser um pouco mais animado do que o outro, seu concorrente? Então é isso. Quando você é apenas um prestador de serviço, né, e aí você se encaixa nesse conceito de commodity, você acaba sendo comparado então com seu concorrente e aí o preço se torna, né, o preço do concorrente se torna mais um limitador para que você possa ser bem remunerado naquilo que você faz. Qual a solução então? A solução seria um bom modelo de negócio. Um modelo de negócio ele tem que explicar claramente o que é o seu negócio e como ele deve funcionar. Um bom modelo de negócio também ele tem que ser concebido por um empresário e não por um prestador de serviço. E aqui entra esse ponto. Qual a diferença de um prestador de serviço e um empresário? A primeira diferença, o empresário sabe que antes de prestar o serviço, muito mais do que prestar um bom serviço, ele precisa oferecer valor para o cliente. E o que é oferecer valor para o cliente? É você resolver o problema que o cliente tem. O cliente, antes de procurar um serviço, ele teve um problema que precisava ser resolvido. Então, por exemplo, quando eu vou procurar um dentista, é porque eu estou com uma dor no dente, isso está me atrapalhando de trabalhar, ou porque meus dentes não estão bem alinhados e isso está me trazendo algum tipo de constrangimento, eu não quero sorrir para as pessoas porque eu fico acanhado em mostrar os meus dentes. Esse sentimento do cliente que é de fato o problema que ele está enfrentando. Não é o serviço que ele precisa do dentista, mas esse problema de não ter vontade de sorrir para as pessoas porque se sente que os dentes não estão adequadamente alinhados. Nesse caso, que dentista que esse cliente vai escolher?
aquele que oferece um serviço de alinhamento dos dentes, por exemplo, ou o dentista que promete para ele que vai devolver a alegria, né, e a satisfação de sorrir para as pessoas. Certamente aquele que vai devolver essa alegria, né, de sorrir. Esse é o problema, de fato, que o cliente está tendo naquele momento que ele procurou um dentista. Então, o prestador de serviço, ele está muito preocupado na forma que ele vai executar, né, o serviço. Ele quer usar as melhores técnicas. Esse prestador de serviço, ele está pensando com a cabeça dele mesmo, né? Ou seja, eu como profissional, eu sei o que é melhor, qual a melhor técnica, né, dentro da minha área de atuação. Se eu sou um bom profissional, eu sei qual é a melhor técnica para cada caso. E aí eu estou tão preocupado com a técnica que eu vou empregar, né, com a forma de executar o serviço, que eu deixo de olhar para o cliente e o problema de fato que fez com que ele me procurasse. A outra diferença, né, entre o prestador de serviço e o empresário é que o empresário ele está sempre pensando no modelo de negócio e não no serviço que ele vai prestar. O modelo de negócio, como eu falei, ele não vai definir o que é o meu negócio e como esse negócio deve funcionar. Então, o empresário não está tão focado na forma de executar o serviço, mas ele está olhando o negócio como um todo, né? Como que ele vai atender o cliente, como que ele vai atrair o cliente, qual a estrutura que ele tem que montar na sua empresa para ele poder atender aquele cliente adequadamente. Então, ele está pensando no negócio como um todo, mais do que especificamente a prestação de serviço, né? A forma de executar o serviço em si. Já o prestador de serviço está sempre muito focado na execução do serviço. Então, resumindo, o modelo de negócio ele explica o que é o negócio e como ele deve funcionar, e ele também é concebido por empresário, né, pela cabeça de um empresário e não pela cabeça de um prestador de serviço, e ele também tem foco não na prestação de serviço, mas no cliente. E aí, pensando nisso, o foco no cliente, a gente falou que ele precisa, então, resolver um problema do cliente, né? Quando a gente pensa no negócio como um todo, no modelo de negócio e não no serviço especificamente, a gente tem que entender que o negócio, ele resolve um problema ou vários problemas do cliente. Ele também leva o cliente de um ponto, né, que eu coloquei aqui, né? Ele leva o cliente do ponto A para o ponto B e não importa como. Então, você pensar um cliente que procura um nutricionista porque ele quer emagrecer, ele não está tão interessado como que esse nutricionista vai fazer para que ele emagreça, né? Mas ele quer chegar no resultado final. Não adianta você, nutricionista, dizer para esse cliente, vem aqui fazer uma consulta comigo que eu te dou uma dieta que você vai emagrecer. O cliente não está procurando por uma dieta. Então, se o outro nutricionista que tem uma visão mais focada no cliente, ele já vai oferecer o seguinte: eu te levo para o corpo que você gostaria de ter. Como isso vai ser feito, se vai ser por meio de uma dieta, ou se o nutricionista vai preparar a alimentação e entregar na casa do cliente, já deixar tudo pronto para ele, ou se ele vai deixar por conta do próprio cliente ter que se esforçar e fazer sozinho essa dieta. Não importa, o cliente não está interessado, ele quer sair do ponto A e chegar no ponto B. É isso que importa para ele. Ele quer resolver esse problema que ele tem. Então, o cliente ele está sempre procurando, né, e buscando o benefício que ele vai ter com aquele serviço, né? Então, para o empresário, vai importar sempre o benefício e não a ferramenta, né, a forma. A ferramenta que eu estou dizendo aqui é a forma que ele vai utilizar para levar esse cliente de um lado para o outro, né? Do ponto A para o ponto B. Quando o cliente percebe que há a possibilidade, então, de haver essa transformação na vida dele, né? De ele ficar livre daquele problema que ele tem, de ele poder resolver esse problema, se ele encontra alguém que está oferecendo exatamente essa transformação, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído para esse prestador de serviço, né? Ele vai ser atraído para aquele negócio. Por quê? Por que ele vai ser atraído? Porque ele está vendo naquele negócio a solução para aquele problema que tanto está incomodando ele. Veja que ele não está procurando
um prestador de serviço, né? Alguém que vai fazer algum serviço para ele, mas ele está procurando alguém que soluciona um problema que está incomodando ele, né? Uma dor que está incomodando ele. Então, a diferença aqui é essa. O prestador de serviço oferece um serviço para o cliente. Já o empresário, ele oferece uma oferta de valor, alguma coisa que é muito de valor para o cliente. Isso faz com que o cliente venha até ele, seja atraído, porque o que ele está oferecendo tem valor para o cliente. E aí é bom a gente não confundir valor com preço, né? Preço é aquilo que você cobra por aquilo que você está vendendo. Valor é a percepção que o cliente tem daquilo que você está oferecendo. Então, quando o cliente olha para aquilo que você tem para oferecer e ele dá valor para aquilo, ele vai estar disposto a pagar um preço até alto por aquilo. Mas se ele não vê valor, ele vai querer pechinchar, ele vai querer pagar o menor preço possível. Então, resumindo mais uma vez essa questão da oferta de valor. O cliente ele está então interessado no benefício que ele vai ter. E é aí que você tem que focar os seus esforços. Você tem que oferecer o benefício para o cliente e não a forma de entregar esse benefício para ele. Ou seja, e não a forma de prestar o seu serviço. Se você focar na prestação de serviço, você deixa de mostrar para o cliente o benefício que ele vai ter com aquele seu serviço, né? Com aquele seu negócio que você tem. Você só vai ser atraente para o cliente se você conseguir mostrar esse benefício, né? Ou esses benefícios que ele vai ter chegando até você. E não mostrando a forma que você tem para executar seu serviço. Não adianta você dizer, o meu serviço é executado com as melhores técnicas do mercado, com o que tem de melhor no mercado, porque ele não está preocupado com a técnica. É como você pensar, eu estou aqui falando para vocês, ensinando alguma coisa para vocês. O meu objetivo aqui é sempre tentar mostrar para vocês, e eu comecei falando isso, qual o benefício que você iria ter assistindo essa aula. Eu falei para você que eu ia te dar o segredo, né, para te mostrar como que você ia deixar de ser simplesmente um prestador de serviço para se tornar um empresário, dono de um negócio que seja atrativo para o seu cliente. E aí então poder ser bem remunerado por aquilo que você está fazendo. Então você vê que eu mostrei para você logo lá no começo o benefício que você iria ter. Não adianta eu falar para você que minha aula ela tem boa didática, eu ensino com as melhores técnicas do mercado. Isso não vai interessar para você. Por quê? Porque você chegou até mim porque você queria aprender alguma coisa específica e não saber de didática de aula, como ensinar de uma forma didática. Não é meu objetivo, não é o que eu estou fazendo aqui e não é o que você está interessado. Então veja como é importante você mostrar para o cliente os benefícios que ele vai ter, como que você pode resolver o problema dele e não especificamente mostrando a forma que você vai fazer para resolver esse problema, né? A técnica que você vai usar. Se você consegue mostrar isso, você então está fazendo para ele uma oferta de valor. E se você consegue fazer essa oferta de valor, ele vai estar disposto, né, a pagar um preço até alto, porque você está resolvendo para ele um problema que ele tem e que ele quer que seja resolvido. Ele não vai mais comparar você com aquele outro colega seu que só presta um serviço, que fica falando da forma que ele presta um serviço, né, da técnica que ele usa. Então você sai daquela categoria que a gente chamou de commodity, né, que é aquela categoria daqueles prestadores de serviço que oferecem só o básico, o que é comum, né, que todos os prestadores, todos os colegas, né, prestadores de serviço da mesma área oferecem, mas você se destaca no meio desses prestadores de serviço porque agora você oferece benefícios para o seu cliente. E é isso que importa para o cliente. E se você mostra isso, ele vai estar disposto a pagar um preço mais alto porque você tem uma oferta que é de valor para ele. Então, qual é a vantagem de você deixar de ser simplesmente um prestador de serviço e se tornar um empresário? Se você considerar essas diferenças que eu falei antes, né, entre esses dois profissionais, que na verdade pode ser a mesma pessoa, né, o empresário ele pode prestar o serviço, quem que você acha que tem maior chance de sucesso e que pode ser melhor remunerado por aquilo que está fazendo?
O prestador de serviço ou o empresário? É claro que é empresário, né? Por quê? Porque a cabeça dele sempre vai estar voltado para o modelo de negócio. E se ele está voltado para o modelo de negócio, né? O que é esse negócio e como ele deve funcionar, ele naturalmente vai estar sempre pensando no cliente dele, em como atender o cliente, em como gerar valor para o cliente dele. E se ele consegue gerar valor, ele consegue cobrar um preço maior. Se ele pode cobrar um preço maior, logo, aqueles dois limitadores que eu falei, que é a quantidade de horas que ele tem disponível de trabalho por dia e também o concorrente, né, o preço do concorrente, já começa a não ter tanta influência no seu negócio. Porque se ele trabalhar a mesma quantidade de horas que aquele simples prestador de serviço trabalha, né, ele agora cobrando um preço, podendo cobrar um preço maior, ele vai ser muito mais e muito melhor remunerado, né, do que esse primeiro profissional, né? Com relação ao colega, o concorrente prestador de serviço, ele já vai sair daquela categoria de commodity, né? Porque agora ele não está mais oferecendo aquele serviço que todo mundo oferece, ele está oferecendo benefício, né, para o cliente dele. Logo também ele não vai mais ser comparado com aquele colega. Por quê? Porque ele oferece algo que é de valor para o cliente, não mais aquele serviço comum que todo mundo oferece. Então, esses dois limitadores deixam de trazer tanta influência na remuneração que esse profissional vai ter. E aí chega então a pergunta: se é mais vantajoso para mim me tornar um empresário, deixar de ser um simples prestador de serviço e me tornar um empresário, o que eu tenho que fazer e como me tornar, né, um empresário? Como é que eu deixo de ser um prestador de serviço para me tornar um empresário? Primeiro ponto, você precisa mudar a sua mente. Deixar, né, de pensar como um prestador de serviço. A gente já falou como um prestador de serviço pensa, né? Focado muito no serviço, na prestação de serviço, a forma de prestação de serviço, e começar a pensar num negócio, não na prestação de serviço. Exatamente como um empresário faz. Pensar no negócio como um todo, bem focado no cliente, né? O segundo ponto, né, se você tem que olhar para o negócio como um todo, você precisa então planejar o seu modelo de negócio. Se você é um nutricionista, se você é um psicólogo, que for, eu vou abrir então um consultório, ter uma salinha lá para atender os meus pacientes e tudo bem, eu já tenho condições de atender porque eu sou um bom profissional, eu sei prestar o serviço e isso é suficiente. Essa é a cabeça de um prestador de serviço. Você tem que pensar agora como um empresário, lembra disso. E um empresário tem um modelo de negócio todo estruturado. Você vai ter que planejar bem o seu negócio antes até de montar esse negócio, ou se você já está prestando serviço, você também precisa planejar agora, não a prestação de serviço, mas o negócio como um todo. Como esse negócio vai funcionar? O que de fato eu vou oferecer para o meu cliente? Eu não posso mais oferecer um serviço, né, como eu estava oferecendo antes. Eu não sou mais um simples prestador de serviço como o meu colega que oferece o mesmo serviço que eu ofereço. Mas agora eu tenho que planejar um negócio para que eu possa oferecer para o cliente benefícios para ele, né? Oferecer para ele algo que seja realmente de valor. E aí, se eu ofereço algo de valor para ele, eu também tenho que saber como que eu posso, que estrutura que eu vou precisar ter. Será que é só uma sala, né, para atender esse cliente? O que mais que eu vou precisar ter para poder oferecer esse algo de valor para o cliente? E aí, então, eu vou poder ser livre, né, ficar livre desses limitadores que a gente falou aqui. Você precisa sempre lembrar que serviço, prestação de serviço, tem preço. E esse preço normalmente é definido pela concorrência, pelo mercado. Agora, valor não tem preço. Se um cliente olha para você, se o seu cliente olha para você e vê no seu negócio algo de valor para ele, que ele dá valor, ele vai estar disposto a pagar um preço maior do que o preço que ele pagaria pela prestação de um serviço comum como todo mundo oferece. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha entendido um pouco mais. Esse é um assunto sensível, né, e que muita gente deixa passar, principalmente, né, os profissionais liberais, por isso que eu foquei nesses profissionais.
Quando você pensa nesses profissionais, né, liberais que se esforçam tanto, né, para executar o serviço, né, executar bem o serviço, esses profissionais têm que estudar tanto para poder oferecer um serviço de qualidade. Muitos deles têm que fazer provas, né, nos órgãos de classe para poder ter o seu certificado, poder executar o seu serviço. Eles ficam tão focados no serviço que eles deixam passar esse assunto tão importante. Então agora, sempre pensar com a cabeça de um empresário. Espero que eu tenha te ajudado dessa forma. E se você gostou desse conteúdo, eu queria te pedir que você desse um like, né, que você comentasse também o que achou, se ficou algum ponto que você não entendeu, que não ficou muito claro, por favor, comente aqui embaixo que eu vou responder para você. Comenta também se te ajudou, como te ajudou, né? Porque eu quero saber se esse conteúdo está ajudando vocês. Então não deixe de comentar, porque vai me ajudar também a produzir cada vez conteúdo mais interessante para vocês. Eu falei também para vocês lá no início que quem ficasse até o final, eu iria falar como receber um material interessante a respeito desse assunto, né? E o que eu quero oferecer para vocês é essa apresentação que eu fiz aqui, né? Esses slides, para que você possa ter e recapitular tudo que a gente falou aqui, estudar um pouquinho, né, para não deixar passar nada do que foi falado aqui. Então, para receber esse material, se você está me assistindo no YouTube, aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, você vai ter um link ali para você poder pedir o seu material. Se você está me vendo no Instagram ou no Facebook, eu vou pedir para você então escrever no direct, somente assim, eu quero. Eu já vou entender que você está querendo essa apresentação. E aí eu vou mandar para você um link para você poder obter essa apresentação. Então tá combinado assim? Não deixe então de receber esse material que eu acho que vai te ajudar bastante. Um abraço a todos!